teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Espiritismo. Nos deixou a moral que nos liga do perdão, da bondade infinita. Não destruiu a lei, só retirou o véu do amor que se doa e ampara. Toda a fé de um grão de mostarda, e prometeu enviar o Consolador, a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda a humildade. A luz para a humanidade, a boa nova se faz com a caridade do além, vozes em sintonia. Vem ditar nossa filosofia. Lá está nosso lar, somos sim imortais. Progredir é a meta da vida. Na razão, a ciência é a viga. Desprender do ter, renascer pra ser. A luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda a humildade. A luz para a humanidade, a boa nova se faz com a caridade. A luz, a luz, a luz
com a caridade. Queremos registrar aqui a presença do coordenador da URG Dourados, também representando a FEMES, nosso irmão Orlando. Muito obrigado. E agora, dando continuidade, nós convidamos para fazer a prece de abertura o nosso irmão Marcelo Leal. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos então, para sentirmos as vibrações de amor nas duas dimensões que vivemos neste momento de festividade, de confraternização. Como bem diz a música, flores jorram aqui, neste ambiente de luz, flores estas formadas pelo perfume salutar que exalam de nossos corações, dos encarnados e da espiritualidade maior que nos envolve, que nos abrilhantam o ambiente, flores de todas as matizes, de perfumes jamais imagináveis por cada um de nós. E é com o sentimento de gratidão que oramos a Deus, agradecendo a todos estes que nos antecederam na criação deste ambiente físico e espiritual que nos acolhe, uma boa parte vivendo já na erraticidade, do outro lado da vida, alguns quizá já reencarnaram, mas muitos ainda trilham a vida no corpo físico, com as experiências, na maioria das vezes, difíceis para o nosso processo evolutivo. Que nesta noite de festas e de trabalho, porque muito embora comemoremos o aniversário da casa, o atendimento aqui é ininterrupto pela espiritualidade maior. Então, mentalizemos as nossas necessidades, façamos os nossos pedidos, mas jamais nos esqueçamos de agradecer, da gratidão, por Deus nos permitir ter um ambiente para nos recarregar, nos harmonizar, nos equilibrar, nos fazer seres melhores, compreendendo a doutrina, nos esclarecendo e com o esclarecimento buscando aceitar com resignação a nossa existência, as nossas experiências, pedindo a Deus que na noite de hoje abençoe cada ser aqui presente, física e mentalmente, e aqueles que não puderam vir, que sejam atendidos pela espiritualidade maior, através das equipes que se deslocam nos atendimentos domiciliares. A espiritualidade maior, pedimos a atenção especial ao nosso irmão Baenas, que fará uso da palestra, que ele possa ser envolvido pela espiritualidade maior, e que nós, por nossa vez, estejamos atentos àquilo que ele nos traz nesta noite, receptivos às informações necessárias ao aprendizado que precisamos ter para compreendermos o nosso trabalho enquanto espíritas numa casa espírita e na vida diária. Senhor, abençoa aqueles que estão na direção desta casa,
a nossa presidente Fátima Frota e toda a sua equipe, envolvendo em fluidos salutares de amor, de compreensão, de carinho e todo o cuidado possível, para que estejamos sempre prontos a levar a consolação àqueles irmãos ainda menos afortunados pela luz do Evangelho de Jesus. Que tenhamos uma noite de comemoração, mas também de trabalho, através das nossas orações, das nossas vibrações de amor, envolvendo aqueles que precisam. Que os médicos da espiritualidade maior possam atender o nosso irmão Eric neste momento, fortalecendo-o em seus cuidados, em sua vida física e também espiritual, e que logo ele esteja em nosso meio, nos auxiliando a compreender esta doutrina que leva à consolação, que é a doutrina espírita. A paz de Deus esteja conosco hoje e sempre, meus irmãos. Obrigado, Luciano. E agora, dando continuidade, convidamos a presidente desta casa, Fátima Frota, para fazer as suas considerações. Nossa, como que tá tão bonito aqui, ambiente físico e espiritual. Agradecemos a presença de todos, que Jesus nos abençoe. Mas foi no mês de julho que nós pensamos, né, Luzia, sobre o aniversário da nossa casa, de 45 anos. Pensamos, mas aí a ideia que tivemos, nós não podemos colocar em prática devido a toda essa situação que a gente está vivendo. Então tivemos que ir para o plano B, né, Vivaldi? Vivaldi também estava com a gente nessa programação. E então eu quero compartilhar com vocês uma história, a história da fraternidade do anjo Ismael. Então, a história que eu vou contar começa no dia 5 de julho de 1976. Foi nesta data em que este grupo de idealizadores e também de fundadores da Casa Espírita Ismael, Benito Nilo Maioli, Vivaldi de Oliveira, Antônio Luiz Marra, Aldemiro Paim, Luiz Leal, Oreste de Oliveira Viegas e José Floriano de Freitas, que criaram a Fraternidade do Anjo Ismael. No dia 5 de julho de 1976. E aí muitos poderão estar falando agora, mas não foi no dia 13 de agosto de 1976? Né? Então, o que temos a dizer é que o nosso próprio irmão Vivaldi de Oliveira, ele fez uma retificação, uma correção no dia 2 de abril de 1978, dizendo que foi no dia 5 de julho que esta equipe assinalada, relacionada ali, criaram. E no dia 13 de agosto, então, justamente numa sexta-feira, 13 de agosto, às 20 horas, é que ocorreu a aprovação do estatuto e a formação da primeira diretoria desta instituição espírita. E aconteceu na residência da senhora Adelina Maria Maioli, isso na rua Santa Catarina, hoje Onofre Pereira de Matos. E a primeira diretoria, isto no dia 13 de agosto de 1976,
foi composta como sendo presidente senhor Vladimiro do Amaral, uma pessoa, pai da dona Dires e também colaborador do Jornal Progresso, né? Foi diretor do Jornal Progresso por muitos anos. O primeiro secretário e tesoureiro foi o senhor Vivaldi de Oliveira, e vejam bem, ele exerceu esta função até janeiro de 1999. Ele teve essa função durante todo esse tempo, de 13 de agosto de 1976 até janeiro de 1999. O segundo secretário, tesoureiro, Edson Fernandes Neto, bibliotecário. Esta casa tinha bibliotecário, né? E depois vamos entender por quê. Cider Serzósimo de Souza. E o consultor jurídico, naquela época, na primeira diretoria, era o advogado Teotônio Alves de Almeida. Então, naquela noite também, no dia 13 de agosto, estiveram presentes e assinaram a ata de aprovação do estatuto e eleição da primeira diretoria. Sr. Vladimiro, Edson, Cider Serzósimo, Teotônio, Durval Esperidião Ferreira, Takashi Kazimoto, Boaventura, eu coloquei irmã, porque eu pensei que Boaventura seria homem, né? Então eu coloquei assim para eu identificar. Azélia da Silva Melo, Marlene Vilela Leal, Filomena Gomes, Maria Marta Rossini, mãe da nossa companheira Tânia Mara Rossini, Clarinda Matos Souza, Maria de Macedo Leal e Laudelíria Marques Torraca, Dona Negra, uma mãe espiritual que nós sempre tivemos, e mãe da nossa companheira de trabalho aqui presente, da Beatriz Torraca, né? Graças a Deus, essas pessoas aqui se juntaram e juntos então criaram a nossa casa, que até então receberam o nome de Fraternidade do Anjo Ismael. E além destes irmãos aqui que nós acabamos de citar, no decorrer dos anos foram chegando outros trabalhadores, né? E tantos outros, como a gente colocou aqui: Ivete Terezinha Soler, Benedita Clélia Echeverria, Placidez Alves Ferreira, Klinger Ferreira, Valdemir da Costa Jacomini, Jovenir Dutra Paim, Velina Aparecida Brasileiro, Maria Leonor Morel, Amine Faker Alves, Boaventura, a gente tinha citado, Marlene Leal, Filomena Guimarães, Clarinda Matos, Maria de Macedo Leal, Laudelíria Marques Torraca e assim Maria Rosa França. A gente acabou repetindo, né? E dia 1º de julho de 1979, o presidente na época ainda era o senhor Vladimiro, né? Ele informou então numa reunião que fizeram a compra de livros espíritas, isso em 1979. Então ele comprou 40 exemplares de cada obra espírita, né? Estas obras, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Foi a primeira compra sobre o espiritismo feito naquela época. E o seu Vladimiro, ele desejava, segundo consta ali nas nossas atas, de que o corpo mediúnico da casa, da Fraternidade do Anjo Ismael, estudassem. E então ele entregou esses livros ao senhor Luiz Leal, pai do Marcel Leal, que também encontra-se aqui conosco, né? E o senhor Luiz Leal, naquela época, em 1979, desde o princípio, ele era o dirigente espiritual daqui da fraternidade. E foi entregue a ele e pediu ao senhor Luiz Leal que entregasse aos médiuns da casa, né? Para que todos pudessem estudar, mas que deveria colocar em cada livro uma dedicatória,
uma dedicatória da irmã Quitéria, que já havia desencarnado, pertencia à casa, já havia desencarnado, e houve uma comunicação, e ela disse que era para colocar assim: para assinalar minha passagem pela fraternidade do anjo Ismael, assinado Quitéria. E então, como eu disse, as reuniões mediúnicas eram coordenadas pelo senhor Luiz Leal, e a equipe mediúnica que fazia parte desta casa foram estas pessoas: Ivete Terezinha, Benedita, Plácides, Klinger, Valdemir da Costa Jacomini, Jovenir Dutra Paim, Venina Aparecida Brasileiro, Maria Leonor Morel, Amine Faker, Maria Isabel Amaro, Maria Gladys Sartori Proença, Edna Garcia Gonçalves, Yolanda Marques, Joana Monteiro, Benevides Monteiro, Antônio Dorival Silva, Décio Gilberto Silva, Eloir de Oliveira Rosbeck, esta irmã, inclusive, acho que foi a semana passada, ou no máximo uns 10 dias atrás, né, que ela desencarnou, e Anésio Caura. Então, estes eram os médiuns, o grupo mediúnico, a equipe mediúnica que trabalhava aqui na Fraternidade do Anjo Ismael. E no dia 10 de agosto, eu achei interessante esse momento descrito nesta ata do dia 10 de agosto, que o senhor Benito, ele revelou que o senhor Vladimiro do Amaral havia sido já indicado pelo plano espiritual para exercer o primeiro mandato de presidente da primeira diretoria, e ele continuou por 3 ou 4 ainda diretorias, né? E o mentor também frisou ao senhor Benito sobre a responsabilidade que pesava sobre os ombros do Vladimiro, mas que também eles falaram que também a escolha espiritual para que exercesse a função de instrutor e dirigente do corpo mediúnico seria Luiz Leal, e que seria uma importante missão, e que era bastante presente para ele, né? E o senhor Vivaldi também, tanto que ele, né, Vivaldi filho, que é o filho do senhor Vivaldi, o mentor também disse da importância que seria, né, a presença destas 3 pessoas, né, no caso Vladimiro, no caso o senhor Luiz Leal e o senhor Vivaldi. Achei interessante, né? Partindo então para a parte física, os membros da Fraternidade do Anjo Ismael tudo fizeram para levantar essa parte física desta casa, né? E vieram doações de toda a sociedade, inclusive prefeitura, deputados, vereadores e sociedade civil também, né? Veio-se uma colaboração magnífica, baianas, né? E eles precisaram formar uma comissão para que isso acontecesse, para que fosse a construção de todo esse espaço aqui. E então essas mulheres lindas e maravilhosas estiveram à frente para importantes promoções, que foram Boaventura Pires Borba, Osélia da Silva Melo, Marlene Leal, Filomena Guimarães, Maria Marta Rossini, Clarinda Mato Souza, Maria de Macedo Leal, Laudelíria Marques Torraca, Maria Rosa França. Estas senhoras, elas estiveram à frente desta comissão. E olha que trabalharam, hein? A gente começa a ler os livros atas, assim, a gente vai se deliciando de tanto que essas mulheres trabalharam, né? E achamos interessante também, que está destacado no nosso livro, nos nossos livros atas, que sempre ao final do ano, Helena, olha que coisa linda, sempre ao final do ano, existia a comissão, preparava o atendimento às pessoas carentes na periferia, na distribuição de alimentos, né? E quando estava chegando o Natal, se reuniam aqui para distribuir bolo, presente, doces, né? Então faziam a maior festa. E o que eu achei interessante também, Helena, eu não coloquei aqui, mas me lembrei que eu li,
e Baenas, Helena e Laerte, que a diretoria desta casa ajudou na construção do Bezerra de Menezes. Olha que maravilha, encontrei isso no nosso livro Ata, achei super interessante, né? Mas então, esta é a história, uma parte da história da fraternidade do Anjo Ismael, porque aí a gente fecha essa parte da história e vamos para a segunda parte da história, né? E aí eu preciso dizer que no dia 13 de agosto de 1998, na residência do senhor Benito, teve a última eleição da fraternidade do Anjo Ismael, a 11ª diretoria, que teria o mandato de 1998 a 2000, né? E teve como presidente o senhor Klinger Rodrigues Pires, novamente o secretário, que eu já havia dito, o senhor Vivaldi, segundo tesoureiro Jair Dutra e a bibliotecária Marlene, né? E hoje nós contamos aqui com uma presença de 2 pessoas que vão ser os personagens principais desta segunda parte da nossa história da fraternidade do Anjo Ismael. Nós temos a presença hoje, representando a FEMES e a própria URI, que é coordenador, o senhor Orlando e também o André Greff. Estas 2 pessoas, é interessante a gente dizer que foi mais ou menos numa noite de setembro de 1998, eu imaginei, porque eu conversei com o senhor Orlando, então, mais ou menos nesta data, o André Luiz Greff, André, por favor, levante-se. Senhor Orlando, por favor. Né? Para quem não conhece, André Greff, Orlando Greff, tá? Numa destas noites de setembro de 1998, o André Luiz, ele esteve aqui na fraternidade do Anjo Ismael fazendo uma palestra, e aí o senhor Orlando também estava acompanhando ele, né? E a gente pensa, segundo as entrevistas que nós fizemos, que foi a partir deste momento que houve um gatilho da espiritualidade, e aí vocês vão compreender por quê. Porque em dezembro de 1998, mais ou menos dezembro de 1998, o senhor Vivaldi de Oliveira, eu peço que o Vivaldi, filho do senhor Vivaldi, se levante, por favor. Este é Vivaldi, né? Ele é filho do senhor Vivaldi de Oliveira, que foi um dos fundadores. Eu peço, por favor, Marcel, levante-se. Marcel Leal, filho do senhor Luiz Leal, que também foi um dos fundadores da fraternidade do Anjo Ismael, né? E a Bia não está. Bem, e então, em dezembro de 1998, o seu Vivaldi e seu Benito, mais precisamente o senhor Benito, entrou em contato com o senhor Orlando, ligando para ele, dizendo que precisava ter uma conversa com ele, né, um papo reto, né, olhando nos olhos mesmo. E então o senhor Orlando foi até ele, e o senhor Orlando naquela época, ele era vice-presidente do Centro Espírita Amor e Caridade. Chegando na residência do seu Benito disse ao senhor Orlando: estamos te oferecendo a fraternidade para você ser o presidente da casa e não pode falar não. Disse desse jeito para o senhor Orlando, né? Queremos entregar a fraternidade para você, e se você não aceitar, vamos entregar para a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Presta atenção, né? E ele contou ao senhor Orlando que a fraternidade tinha 60 médios, mas a maioria já havia saído, porque tinha ido para uma outra casa espírita, né? E só tinham ficado eles, né? E como que iria trabalhar, né? E por saber que você é espírita, o seu Benito disse ao seu Orlando, é por isso que a gente precisa que você assuma esta casa. E aí, é claro, sendo presidente, sendo vice-presidente, seria impossível estar assumindo uma casa. Ele disse para mim: é impossível,
né? Impossível eu assumir isso devido a outra casa que eu sou vice-presidente. E então, o senhor Orlando colocou o André Luiz na reta, né? E disse assim: olha, tudo bem, eu não posso, mas de repente o meu filho pode ser o responsável por esta casa, né? E aí o André Luiz, como bem a gente conhece, né? Um pouco desse meu amigo que eu tenho de longa jornada, André levou um susto da proposta e falou assim: não sei, né? Mas enfim, ele acabou aceitando, né? Ele acabou aceitando. E então o senhor Orlando e o André vieram para cá e começaram então a reorganizar a casa. E porque tanto o senhor Benito quanto o Vivaldi, eles gostariam que esta casa fosse kardecista, porque tinha algumas outras características e que se predominasse, né, a doutrina Allan Kardec, né? Enfim, e aí foi aceito, né? Foi aceito. E nós que fazemos parte lá do grupo do Movimento Espírita Francisco de Assis, né, que tem uma boa parte aqui, nós viemos para cá também, né? Marcel, Luzia, eu, enfim, né, tantos outros colegas. E na ata de 2 de janeiro de 1999, numa reunião extraordinária, oficializou a eleição do novo conselho que iria dirigir a Fraternidade do Anjo Ismael. Isso em janeiro de 1999, segundo consta na nossa ata. E aí nós temos aí André Luiz, Luzia, Beatriz, Marilu, eu, Marcel, né? Chegamos aqui. E foi em 12 de abril de 1999, o André, enquanto presidente, ele estabeleceu, a diretoria organizou então um novo estatuto que seria da Casa Espírita Ismael, né? E então, em 12 de abril de 1999, foi aprovado o estatuto com a denominação de Casa Espírita Ismael e foi empossada a primeira diretoria da instituição. E aí nós tivemos como primeiro presidente desta instituição o André Luiz Greff, né, e o vice foi Marcel Leal. E aí todos nós começamos a trabalhar juntos. E de lá para cá? Bom, de lá para cá é só gratidão, né? É trabalho e gratidão, e trabalho e gratidão, né? Porque antecederam a nós todas essas pessoas, né? Como nós dissemos, pessoas maravilhosas que enfrentaram tudo o que precisava enfrentar para manter esta casa espírita desse jeito. E aí, com essa nova história, a gente começou uma outra história com a Casa Espírita Ismael. Então, nesse momento, a nossa gratidão, a Bia, né, porque a mãe dela, Dona Negra, participou aqui, ajudou nessa criação, ao Marcel, cujo pai, Luiz Leal, encontra-se sem condições de estar presente, até mesmo por tudo isso que a gente vive, mas a nossa gratidão, ao Vivaldi, que a gente tem na figura do senhor Vivaldi, o pai dele, uma pessoa íntegra, uma pessoa firme, que trouxe também essa firmeza que é essa casa, né? Vivaldi de Oliveira, tem o André, o senhor Orlando, né? Enfim, pessoas que colaboraram e que agora é esta história. Então, a dona Marta, né? Dona Marta é uma pessoa muito querida também, que é mãe da Tânia, e a Tânia também encontra-se aqui conosco, e tudo bem. Pessoal, foi um prazer e é também uma emoção poder contar para vocês um pouco dessa história. Se fosse o Baenas a contar, porque ele é professor de história, com certeza ele, né, contaria daquela forma que eu conheço. Mas nossos agradecimentos a todos e nossos agradecimentos aos filhos daqueles que
em julho de 1976, criaram a Fraternidade do Anjo Ismael e que em 1999, 12 de abril de 1999, tornou-se Casa Espírita Ismael. Muito obrigada. Jesus, honra com muita alegria. Boa noite, queridos irmãos. Vocês não fazem ideia do quanto isso é profundo. Não é por uma simples coincidência que eu estou aqui. Não é coincidência coisíssima nenhuma. Existe uma parte dessa história que vocês não conhecem e essa eu gostaria de prosseguir. Como vocês podem observar, entre os vários nomes que está na equipe mediúnica, existem dois que eu gostaria de destacar, não por causa da sua qualidade ou outras coisas, mas é daqui que eu saí. E vou contar por quê. Dona Joana Sanches Monteiro e o seu esposo Benevides Monteiro, no início da década de 80, e nosso querido Orlando se recorda bem, eles saíram dessa casa para ir para uma outra localidade, aqui mesmo na cidade, mas já um pouco mais distante, lá na Cabeceira Alegre. E de lá então eles fundaram uma casa chamada Centro Espírita Nosso Lar. Em 84, eu estava indo para a universidade, até aí nada demais, mas nosso querido irmão, irmão da nossa Tânia Rossini, Luiz Carlos Rossini, conversava conosco a respeito do Espiritismo. Até então eu era católico, nada demais. Mas, a partir daí aconteceu um fato notável. Esses primeiros convites não tiveram muita aceitação em princípio, mas apareceu o anjo da minha vida, o coração, que começou a bater por uma forma diferente, minha querida esposa Alcione, que já estava no portal, no Centro Espírita Nosso Lar. A partir daí, então, em 86, interessamos-nos pessoal e diretamente pelo Espiritismo. E qual não foi nossa surpresa ao descobrir os nossos irmãos, que foram médium desta casa, nos deram essa condição de aprendizado, de estudo, que nasceu aqui nesta casa, e que nos permitiu, a partir dali, despertar o que somos hoje. Despertar esse momento de alegria que aqui estamos trocando com cada um de vocês, com a espiritualidade, com os nossos irmãos que nos veem e ouvem nesse instante. Queridos, vocês não sabem a alegria que isso é. Eu nasci daqui também, embora um pouco mais tarde, em outra casa, mas recentemente fui convidado pelo seu Orlando, presidente, então, coordenador da nossa URI, a executar a tarefa de atendimento à mediunidade, na coordenação dessas equipes. Qual não foi nossa felicidade nesse aceite? E não maior do que esse momento, porque, meus queridos, ser chamado para palestrar nesta noite, em prol desta casa e da sua existência, é para mim algo sublime. Sublime, porque essa casa não nasceu ao acaso. O acaso não existe no Espiritismo. A casa espírita, ela é, entre muitas coisas, o templo, ao qual nós estamos aqui dedicados à nossa oração, aos nossos estudos. Mas é também uma oficina de aprendizado que muito nos orienta em todas as nossas necessidades, no entendimento filosófico e doutrinário de nós próprios. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? São esses princípios, queridos irmãos, que nos animam a entender o Espiritismo cada vez mais profundamente. Mas não só. A casa espírita é também hospital, porque nela jornadeiam irmãos das mais variadas condições na matéria, quando procuramos esta casa em suas muitas condições de atendimento, como na espiritualidade, porque aqui não há um só ambiente, embora nem sempre possamos vê-los. Mas também é uma escola, porque aqui estudam
desde os mais pequenos até nós mais adultos. É a escola divino aprendizado, e nesse sentido é também o lar. É um lar no qual ampara os irmãos espirituais que, desencarnados, aqui estão, sendo auxiliados, preparados. É o local de descanso e reparação das almas para novos compromissos reencarnatórios. Mas é também ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente, sob a luz do Consolador prometido por Jesus. Almas cansadas, desiludidas, sofridas, almas sem rumo, perdidas em si mesmo, em busca da nossa espiritualidade. Portanto, a casa espírita, como já disse, existem dois planos. O plano físico, que aqui nós vimos o esforço de tantos irmãos abnegados que se colocaram à disposição, mas também há uma casa espiritual. Essa casa espiritual, ela é diferente. Ela não começou aqui, neste momento. Ela começou muito antes, muitos anos antes. A espiritualidade aqui iniciou uma tarefa promissora. E na espiritualidade convidou esses irmãos para que esses pudessem secundá-los no plano físico. E eles aceitaram o convite e se puseram à disposição, arregaçaram as mangas e não tiveram nenhum receio de divulgar essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus. Todos nós podemos imaginar que as coisas vieram acontecendo, mas não. Há um plano pré-estabelecido na espiritualidade. E começa com a complexa estrutura espiritual, com trabalho sério, nobre e edificante. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino, capítulo 21, ele relata o seguinte: que o planejamento espiritual de uma casa espírita começa, como já disse, muito antes dela aqui existir. Os compromissos assumidos pela equipe espiritual para trabalhar com o que será também a equipe encarnada que irá dispor dessa condição. O compromisso da equipe encarnada, portanto, é com a espiritualidade. É lógico que estamos à disposição no atendimento tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Mas esta equipe está em uníssono com o trabalho espiritual. A equipe nunca esteve sozinha. A cada passo que este grupo deu, a espiritualidade secundava, apoiava, instruía, iluminava e abria caminhos para que o nosso coração trilhasse esses momentos de esperança, porque afinal, cada irmão que aqui iniciou uma atividade sonhava com algo novo e melhor, sonhava com o crescimento desta comunidade que aqui está, mas também da parte espiritual que aqui existe. Portanto, a coisa não acontece por mero acaso. Há sim uma instrução preparada em um plano da espiritualidade, no qual nós, de bom carinho e bom grado, entendemos e aceitamos a nossa responsabilidade e fizemos acontecer. Eis aí, essa equipe iluminou os nossos corações e nos permitiram, nós que somos um pouco menos jovens do que esses foram, estamos aqui, dando condições ao soerguimento. Os compromissos assumidos então por essa equipe lançaram os alicerces que começaram no plano extrafísico e espraiaram então para o plano físico. Havia também no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, explica como o nosso querido Barçanufo planejou e fundou o Colégio Allan Kardec, seguido do modelo espiritual como ele ouvia. A localidade, então, continha, no entorno do Hospital Esperança, residências e jardins, edifícios e escolas, hospital e casa de recuperação. Portanto,
Toda casa espírita não surge senão com o apoio dessa equipe espiritual. O dever primeiro é sempre, então, com as almas, aos quais aqui estão chegando, encarnados ou desencarnados. Evangelizar, instruir, o Consolador trazendo a moral para com a nossa necessidade, cedendo sempre às condições que a espiritualidade nos traz. Dessa forma, então, no plano espiritual, gerou-se um espaço com uma corrente magnética, ou seja, esse espaço que aqui está, a espiritualidade veio com os médiuns e, através destas preparações magnéticas, geraram um campo de força. E este campo, então, foi aonde a semente foi lançada. Então, é feito o chamamento da equipe encarnada. E ela, como aí está, 45 anos atrás, aceitou, de bom grado, de bom carinho e com grande coração, veio e levantou os alicerces das paredes físicas. Mas a espiritualidade nunca deixa uma casa desprotegida, de jeito nenhum. O núcleo tem, então, em primeiro momento, o conforto necessário, sem excessos, naturalmente, com a aeração e a simplicidade. Surgem, então, departamentos com câmaras de passe, recinto mediúnico, sala de exposição doutrinárias, como também os aparelhos complexos e especializados que existem em cada localidade dessa atividade. Espera aí, mas então quer dizer que aqui em volta, nesse instante, existem outros aparelhos? Sim, meus queridos irmãos, neste momento inclusive. A nossa palestra está sendo lançada num painel que a espiritualidade que aqui dentro está acompanhando. E lá fora também, os que lá permaneceram, que não puderam ter acesso a essa localidade, estão vendo a nossa palestra e entendendo para e passo aquilo que está sendo explanado aqui nesta noite. Essa alegria desse encontro fraterno, material e espiritual, aqui está sendo acompanhado. Espíritos magnetizadores, então, geram a psicosfera em cada um desses pontos dessa casa. As defesas magnéticas mantêm as reuniões públicas naquilo que lhe é permitido, dando a entrada somente a espíritos já contactados, que irão ser atendidos aqui nesta noite, a partir do momento dos nossos trabalhos, mas ao longo da noite, conforme vai passando. Parte da equipe material, durante o sono, retornam a casa e vêm aqui ajudar, para que esses que aí estão aguardando o momento de atendimento, possam receber a instrução, a preparação e o auxílio magnético. Dessa forma, portanto, a espiritualidade não para de trabalhar, e a nossa materialidade também não. O sono físico é do nosso corpo, mas não das nossas almas. Elas não sossegam, elas vão atrás daquilo que elas precisam. Ou seja, o atendimento espiritual, a solicitação à mediunidade não acontece só no momento em que a equipe se reúne. Acontece também ao longo das noites em que somos convocados para as atividades que vão necessariamente minimizar as dificuldades que estamos passando. A equipe espiritual está sempre a postos e na proteção evita então a entrada desses espíritos que muitas vezes nos incomodam, porque ou não gostam da gente, ou pela atividade que fazemos, que eles não querem que a gente propicie o conhecimento do Espiritismo, que não nos traga a consolação. E então ficam enxameando em busca de encontrar uma forma de adentrar a este ambiente e prejudicar. Mas a espiritualidade não deixa, porque é muito sério o que está sendo feito. E toda casa como esta, com seriedade e responsabilidade, com harmonia e dedicação, jamais deixa de receber da espiritualidade o apoio constante, a força constante e a vibração em busca sempre do auxílio. Dessa forma, portanto, queridos irmãos, aqueles que estavam nos incomodando, das duas uma, ou já foram atendidos aqui nesta noite, ou estão lá fora e em breve momento poderão ser também atendidos. Quando o padrão vibratório nosso aumenta, saindo da nossa tristeza, do nosso sofrimento, da nossa dor,
nós nos afastamos do poder dominador desses irmãos. Através do quê? Do Consolador. Nossos irmãos não se foram. Esses que aqui estão não se acabaram. Pelo contrário, a espiritualidade hoje são estes irmãos também, que vêm auxiliar a esta casa, onde eles dedicaram tanto e continuam dedicando agora da espiritualidade. Os médiuns dessa casa recebem constantemente o apoio. Toda vez que levamos o pensamento em busca desses luminares, eles vêm. E vou ser sincero, meus queridos irmãos, imaginem esse salão ampliado, em todas as direções, ampliado. E mais que isso, a espiritualidade posta aqui, junto com nossos irmãos, e nessa noite estão aqui nos acompanhando, gratos por termos abraçado o que eles um dia sonharam e construíram. Eles estão nos vendo hoje, nesse instante, acompanhando as nossas atividades e agradecidos por esse esforço, tanto da equipe espiritual quanto dessa nossa equipe material. Dessa forma, portanto, existem filas de irmãos aqui sendo atendidos dentro das salas de passe, como há também aqueles que estão sendo preparados nos hospitais que existem aqui a essa volta. Aqui também tem um hospital, é um pronto-socorro, é um local de atendimento, e não é só de atendimento à materialidade, é de atendimento também à espiritualidade, mas principalmente, no nosso caso, materializados. É aqui que a gente encontra a energia, é aqui que a gente encontra a paz, é aqui que a gente encontra o amor, é aqui que a gente encontra a felicidade, é aqui que nossos corações enchem-se de energias, como nos disse a nossa querida irmã Helena, onde as flores caem do céu e nossas mãos são tocadas por essas flores. Onde esses queridos irmãos nos trazem no coração a alegria de ver nossa felicidade desse encontro que aqui estamos hoje. Que é muito difícil uma casa se erguer, porque existe muita necessidade. Estamos passando por um período de provas extremamente difícil, mas sabemos que o resultado desse cadinho de sofrimento não é a dor, mas sim o progresso espiritual. Quando então os irmãos que não terão condições serão naturalmente abordados para outras atividades em outros orbes, mas nós podemos sim. Somos os convidados da última hora para a atividade renovadora dos corações, de evangelizar-nos moral e internamente, dando aos nossos irmãos essa semente de luz e de paz. Mas é aqui, na casa espírita, que nós encontramos isso, através do estudo sistematizado, através do estudo avançado do Espiritismo, através do atendimento mediúnico, através do atendimento à infância e juventude, como também todos os trabalhos de assistência que essa casa fez, faz e fará, porque temos certeza que, apesar de tudo, o dono da seara não somos nós, é o Mestre Jesus. Ele nos convidou: vem, meus filhos, venham evangelizar os corações, porque somos nós dedicados à eternidade do existir, mas vós tereis uma tarefa mais difícil que as outras, por isso o vosso galardão é maior. E ele disse: os últimos serão os primeiros, porque o galardão é daquele que no esforço mais sublime, no esforço mais profundo, entrega seu coração à construção de uma obra sublime como um centro espírita. Não há outra dedicação maior do que isso, em nome do nosso Mestre Jesus. Ele nos chamou, cada um a seu tempo, para que esta obra pudesse estar de pé e nós pudéssemos aqui encontrar a consolação, o amor, o entendimento e o estudo. Estudar é importante, queridos irmãos, para que saibamos e entendamos como que este centro se espraia para esse universo tão grande, e que nós temos aqui tantas coisas que podemos e serão feitos. É assim que a casa está construída nos alicerces do amor, da dedicação e da fraternidade. E é isto que essa casa se constituiu.
E constituiu-se não só, mas também semente nascedora em outros locais, formando outras casas espíritas, dando apoio a outras para que se levantassem e constituindo sempre o baluarte necessário ao nosso erguimento espiritual e à renovação de nossos espíritos, encarnados e desencarnados. Queridos irmãos, percebam que a tarefa é grandiosa, mas o nosso Mestre Jesus é o dono da seara, e ele convidou Ismael para que semeassem a mão cheias os centros espíritas, convidando os irmãos de última hora para que então se dedicassem à formação dessas novas fraternidades. E então, eis-nos aqui. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado os irmãos mais antigos. Obrigado aos irmãos que ali já não mais se encontram, senão com os nomes colocados. Que a vossa espiritualidade esteja conosco hoje e sempre, e não nos deixe senão através da luta e do entendimento, para que um dia nós também possamos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado mesmo pela tarefa que me trouxeram. Dedicado, não me entreguei senão ao conhecimento mais profundo, para esta noite poder dedicar de muito coração e de muito agrado, porque também nasci desta casa, embora em outro ponto. Sem essa semente, jamais eu teria chegado até aqui. Obrigado, queridos irmãos, e uma salva de palmas, nossos fundadores, que nos deram a condição de aqui estarmos hoje. Obrigado. Queridos, é muita paz, muita harmonia. Como disse a Helena, são muitas flores que foram derramadas sobre nossas cabeças, sobre nossas almas. Agradecemos ao Baenas por tão brilhante fala, a espiritualidade amiga de todos esses fundadores amigos que aqui se encontram e vieram nos abraçar. Não podemos fisicamente realizar esse abraço, mas espiritualmente estamos todos abraçados por esses irmãos fundadores. E quero, antes de convidar o primeiro presidente da Casa Espírita Ismael para fazer a prece de encerramento, dizer que todos já recebemos o passe e que após a prece encerramos as nossas atividades da noite. André, por favor, quer que leve o microfone até aí? Não tem problema nenhum. Tanto faz, o lugar não importa, importa é a tua vontade. Deixa eu falar um pouquinho. Eu quero aqui dizer da emoção que eu estou sentindo e dizer o seguinte, dizer que flores estão caindo aqui, eu já nem falo mais, porque com certeza está inundado mesmo de flores, né? A nossa querida irmã Helena foi muito feliz. Mas eu quero aqui pessoalmente dizer que a Fênix e a Uri, na minha pessoa, né, que represento ela, quero trazer um abraço, mando um abraço a todos vocês, aos valorosos trabalhadores dessa casa, né, que mantêm ela com muita honra, né, com muita galhardia, né, e dizer o seguinte, da saudade que a gente sente desse pessoal aí, com certeza estão aqui, né, seu Vivaldi, que pessoa, viu? Seu Vivaldi, seu... Eu já trago o microfone para você. Seu Vivaldi, seu Benito, pareciam dois irmãos, né? Viviam só juntos. Tinha um Fusquinha e um andava. Vou colocar aqui. Isso, faz esse favor, né? Facilita. Boa noite a todos. Eu estava ali sentadinho e
Cada vez que eu adentro o terreno desta casa espírita, muitas lembranças vêm ao meu coração, porque eu conheci a fraternidade do Anjo Ismael criança. Meu pai e minha mãe frequentaram o trabalho mediúnico aqui da casa. Eles me traziam e eu ficava deitadinho nos bancos. Havia bancos aqui antes, né? Aguardando o término do trabalho. E eu gostei muito do histórico que foi feito. Não vou acrescentar nenhum ponto. A história é essa mesma, muito linda, muito maravilhosa. Onde que está nosso irmão Vivaldi? Vivaldi, filho do seu Vivaldi? Hã? Então, meu irmão, aguenta o coração, viu? Porque eu estava sentadinho ali, e aí seu pai, em espírito, chegou e disse: André, diga a eles e a meu filho que eu estou muito feliz aqui no plano espiritual, que eu habito uma colônia espiritual linda, maravilhosa, e eu aprendi a respeitar o seu pai. Às vezes, quando eu passava na frente da casa dele, quantas vezes eu via seu Vivaldi, seu pai e sua mãe trazerem de dentro da casa pães e servirem café da manhã para os indígenas, né? Que vinham de manhã cedo comensais daquele casal maravilhoso, seus pais. E quando eu perdia meu rumo, eu não tinha vergonha de bater palmas na casa do seu pai e pedir conselhos a ele. E sempre obtive um conselho bom. E não foi diferente com seu Benito. Seu Benito morava ali em frente ao OAB. A casa dele ficava ali na frente da OAB, na Onofre, né? E muitas vezes eu saía da OAB com a cabeça cheia de problemas, as causas, os clientes. Eu optei por advogar na área criminal, né? E é uma área muito complicada. Sendo médio, tendo de entrar em presídios, conversar com presos que foram espancados, e às vezes eu saía também aborrecido, batia palmas e ia conversar com o seu Benito. Seu Benito já era outro tipo de conselho, ele era mais rígido assim, né? Mais impertigado, mas um exemplo de virtude, um exemplo de honestidade, um exemplo de correção. Eu falo que se existe fraternidade, se existe casa espírita Ismael, é porque existiu a fraternidade do Anjo Ismael, que surgiu escorada em 3 pilares, 3 grandes seres humanos: Vivaldi, Benito e Luiz Leal. Seu Luiz Leal também não ficava atrás, porque seu Luiz Leal era a base espiritual da fraternidade do Anjo Ismael.
Bom, eu fui convidado para fazer a oração de encerramento, mas não existe encerramento para a Casa Espírita Ismael. O que existe é um novo começo, um novo recomeço. Eu quero dizer assim que eu não me arrependo de nada. Quando passei a presidência da sociedade para o nosso irmão Marcel, eu fiz a coisa certa, fiz o mais certo possível, recebi a equipe certa. E hoje, vendo aqui nossa irmã Fátima animada, animadona com essa missão, que resolveu aceitar, eu tenho mais certeza ainda que eu fiz a coisa certa ao passar a presidência da Casa Espírita Ismael para o nosso irmão Marcel e me afastar para não atrapalhar a nova diretoria que surgia até então. Seu Vivaldi está aqui do meu lado, ele quer deixar uma mensagem. Amados irmãos, venho aqui falar da festa que acontece neste momento no plano espiritual. Ao pisar mais uma vez este recanto de luz, sinto-me feliz por ver que a semente que semeamos brotou, tornou-se uma árvore frondosa e rendeu já mudas de outras árvores. Meu filho querido, estou sempre olhando por ti, sempre olhando você, meu filho. Estou sempre do seu lado, te apoiando, te auxiliando, neste momento em que Ismael olha para esta sociedade espírita, nós nos sentimos pequenos, porque na verdade não fizemos nada mais do que o nosso dever. Fizemos aquilo que o Cristo espera de nós: descruzar os braços e trabalhar para o próximo. Paz e luz. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, neste momento, elevar o pensamento a Deus e agradecer tudo que vimos, ouvimos, sentimos na noite de hoje. Dizer numa prece: amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão por termos feito parte da história da Fraternidade Espírita do Anjo Ismael. Gratidão por termos ajudado um pouquinho que seja na edificação material e espiritual desta sociedade. Senhor, que esse aniversário seja um marco de muitos outros e do crescimento desta sociedade espírita, que nós vejamos de fato brotar aqui
a luz do Cristo, e que haverá de iluminar toda a nossa cidade, e quiçá talvez todo o nosso estado, todo o nosso país. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Muita paz. Graças a Deus. Muito bem. Como diz a minha neta, Muito que lindo. Então, meus irmãos, com essa prece maravilhosa do André, encerramos as atividades da noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e até a próxima segunda, se Deus quiser.